e vamos avançar para uma história muito curiosa, conhecida de todos nós, na parte da terça-feira. Muito bem, ela está aqui na porção que vai dos versos 24 a 30, e é aquele encontro. Jesus vai para os lados de Tiro e Sidom, e ele vai para um determinado lugar. Aqui o texto diz que ele vai para uma casa para ficar um pouco sozinho, isolado, mas essa mulher, de alguma maneira, toma conhecimento da presença de Jesus e vai até ele. E ela então, o autor menciona lá na introdução, e eu deixei para mencionar agora, que essa talvez seja a única pessoa em que os evangelhos registram que venceu, entre aspas aqui, né? Venceu um debate oral com Jesus, um debate, uma discussão. Ela venceu, Jesus se rendeu a ela quando Jesus dá aquela resposta que nós já vamos considerar. Então, ela pede a Jesus que cure a sua filhinha que estava possuída por um espírito maligno. E Jesus, então, Marcos identifica, e acho isso aqui muito interessante, antes de falar da resposta de Jesus, verso 26, interessante notar que Marcos faz questão de dizer que ela era uma mulher grega. Lembre-se que Marcos está escrevendo para gentios, para cristãos de origem gentia, então ele faz questão de mostrar como Jesus também atuou com essa gente, que o evangelho não era só privilégio dos egressos do judaísmo, era também para os gentios. E ele faz questão de dizer que ela era de origem sírio-fenícia, era de origem grega. Mateus a chama de mulher cananeia, e ela rogava que expelisse esse demônio. E Jesus então responde o que está aqui no verso 27. Deixa primeiro, olha essa expressão, primeiro, que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então vamos entender aqui. Há dois elementos aqui nessa resposta de Jesus, do verso 27, que dão a deixa, que facilitam a reação da mulher. E muitas vezes nós não entendemos porque achamos até que Jesus foi um pouco ríspido, rude, mas não é esse o caso. Nós estamos tratando de uma cultura oriental de quase 2000 anos atrás, com uma mentalidade ocidental. Então precisamos entender que costumes prevaleciam naquele tempo e como eles se dirigiam uns aos outros. E aqui então Jesus diz que primeiro se alimentam os filhos. Ora, se primeiro se alimentam os filhos, essa palavra primeiro sugere que deve haver um segundo, talvez um terceiro, que também se alimente. Isso estimula a mulher a seguir falando com Jesus. Uma outra coisa, quando Jesus menciona essa expressão cachorrinhos, o autor está dizendo que isso não aponta para filhotes comuns, mas Jesus estava se referindo não aos filhotes da rua, mas aos filhotes de dentro de casa, o que hoje popularmente se chama dos pets, os cachorrinhos que são tratados com tanto amor e carinho, que ficam dentro de casa e muitas vezes estão ali ao pé da mesa e participam da vida da família. Então, esses dois elementos, ou seja, Jesus usa a expressão primeiro e depois a expressão que ele usa, os cachorrinhos aqui, foi claramente entendida por ela, que Jesus ele não estava dizendo que ela era estranha, ela era da casa também, mas primeiro era para os filhos. Bom, se primeiro para os filhos, depois vem outros. Há um segundo espaço, um segundo momento. E aqui ela, movida pelo amor por sua filha, pela ansiedade de vê-la curada, ela então prossegue, né? E dizendo, aí ela usa uma expressão, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. O que ela está querendo dizer? Que ela entendia que Jesus era tão amoroso, tão misericordioso, tão compassivo, tanto poder. Ele só uma migalha do poder dele, só uma partezinha, não ia fazer falta para os filhos aquilo que ele dedicaria para a sua filhinha. E então, por causa, Jesus disse aqui, né, por causa desta palavra, o demônio então já saiu da filha, e ela, voltando para casa, achou a menina sobre a cama, já em paz e tranquilidade. Que coisa interessante. Esta resposta da mulher revelou a sua fé.
revelou a sua confiança em Jesus. E sabem, queridos irmãos, muitas vezes nós estamos lidando hoje em tempos modernos com muitos dramas relacionados aos nossos filhos. Uma nova geração com marcas e identificações muito próprias, com um cenário que muitas vezes foge à nossa compreensão, foge à nossa capacidade de lidar com as questões que envolvem as novas gerações, mas uma coisa é certa, não podemos desistir dos nossos filhos, nós precisamos rogar por eles, nós precisamos interceder por eles, precisamos ir à presença de Jesus por eles. Vimos isso na lição de Jairo, repete-se aqui. Então essa lição carregada de ensinamentos, a fé não é exclusiva de um determinado grupo étnico, de um determinado espaço geográfico, a fé, ela é uma bênção que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, de qualquer origem, pode exercer. E interceder pelos filhos é uma obrigação nossa, porque se nós não intercedermos, não buscarmos os nossos filhos, não orarmos por eles, não lutarmos por eles, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Então fica aqui o nosso apelo. E uma palavra final, que Deus nos livre, amigos, irmãos, de qualquer tipo de preconceito étnico, porque fulano ou beltrano, porque essa pessoa é daquela região, que Deus nos livre disso. O Evangelho está cheio de exemplos, este é mais um, de que ele deve ser pregado a todas as pessoas, sem distinção, sem preconceito, sem qualquer natureza exclusivista e sim inclusivista. Aqui fechamos então a lição da terça-feira.